Não busque Deus fora de si. Se tiver o hábito de buscar templos, lugares santos, faça-o com a consciência renovada, sabendo que lugares sagrados são aqueles que lhe fazem chegar ao cerne de sua verdade. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos que Deus precisa ser buscado. Sim. Há sempre um itinerário a ser percorrido para que nós façamos um desvelamento, um encontro com Deus. Mas eu sei que toda vez que nós ouvimos que Deus precisa ser buscado, nós naturalmente pensamos no deslocamento geográfico que nós precisamos fazer para ter um encontro com Ele. A forma mais corriqueira, mais comum, é ir à igreja. Eu vou à igreja. Ou então, às vezes, faço uma peregrinação, vou a um lugar sagrado, vou a um lugar de devoção, e lá sinto a presença de Deus. É válido, é sempre válido. Mas desça um degrau comigo no entendimento. É isso mesmo, é descer, não é subir. Desça um degrau nessa escada para que você possa entender melhor o que significa buscar a Deus nos lugares. Nós vamos aos lugares que nos ajudam a ficar em nós, porque o único lugar que, de fato, nós precisamos acessar para encontrar Deus é o nosso coração, a nossa mente, esse lugar em nós que nós identificamos como eu. Aqui a minha verdade, você aí com a sua verdade. Esse é o templo. E não sou eu que estou inventando isso. Foi Jesus que disse à samaritana naquele encontro frutuoso com ela. Mulher, vai chegar um momento, disse Jesus. Dá-nos a impressão de que ele está dizendo, vocês vão evoluir e vão chegar à compreensão de que Deus não poderá ser encontrado nos templos se antes ele não for encontrado em vocês. Ótimo, então eu vou a alguns lugares que me ajudam a ficar em mim. É certo que você tem alguma geografia que lhe favorece isso, lhe favoreça. É claro que você tem pessoas que lhe favoreçam esse chegar em si. A gente vai ao terapeuta, pagamos por isso. Ou a gente tem amigos, ou a gente tem livros, a gente tem hábitos que nos fazem chegar em nós. E estando em nós, podemos acessar o Deus que nos habita. Sim, você é casa divina, você é um sacrário que anda. Portanto, não perca a oportunidade. Encontre a dimensão sagrada que lhe habita. Você viverá muito melhor. Cultive o sagrado que você hospeda, que é você, que está em você encarnado. Desfrute dessa beleza de ser a casa de Deus, de oferecer seu corpo, sua voz, seus pensamentos, seus sentimentos, para que Deus possa amar através de você, pensar através de você, fazer através de você. Tenha cada vez mais a consciência de que se você vai aos templos, às igrejas, é porque você está indo a um lugar que lhe favorece ficar em si. Então, descubra também na rotina da sua vida quais são as pessoas, quais são os lugares que lhe ajudam a ficar em si, para que você sempre desfrute do benefício de descobrir Deus e de nele aprofundar-se. Padre Fábio, já faz um tempo que venho alimentando um sentimento por um colega de trabalho. No início era só uma admiração, depois uma amizade, e agora já não sei mais o que sinto. Sou casada e isso tem me incomodado muito, pois a frieza com meu marido está sendo inevitável. Estou traindo meu marido, padre? A traição, ela começa no momento em que nós nos permitimos imaginar para a nossa vida aquilo que a gente já não pode mais. E relacionamento é investimento o tempo todo, que a origem
de todas as angústias e ansiedades da vida estão nas possibilidades. Se você entra numa concessionária e vai comprar um carro, se você tem 5 cores, você vai escolher uma só. Você vai ficar mais angustiado até escolher aquela cor. Mas escolheu aquela cor, sai, esquece que tem outras, não é assim? Enfim, mas no momento que você estabelece um vínculo que você quer que seja definitivo, você terá que investir naquele definitivo. Não adianta você agora viver fazendo investimentos fora do seu relacionamento. Quando você está namorando, é até possível que você enxergue outras possibilidades para você. Mas a partir do momento que você é casada e quer levar o seu casamento adiante, eu creio que não seja honesto primeiramente com você, né? Alimentar o afeto por uma outra pessoa. A não ser que você não queira, mas o seu casamento aí é diferente, é um problema seu. Se você diz que isso lhe incomoda, o primeiro traço da traição que você precisa fazer cair por terra é aquele que você trai dentro de você mesmo. É você que está se traindo, minha filha. Porque dá muito trabalho você levar uma vida matrimonial, você ser fiel a um esposo, se você continua alimentando dentro de você um ou outro sentimento que não seja ordenado, que não seja de acordo. Não significa que você não possa ter amigos, não significa que você não possa ter aqueles relacionamentos que compõem o mosaico da sua vida. Mas o amor conjugal, esse amor erótico, né? Você alimenta pelo seu esposo, e se você não fizer esforço para isso continuar, você correrá o risco então de viver um processo de traição, que no primeiro é traição a você mesmo e depois traição a ele, naquilo que você vai realizar concretamente, nas possibilidades que você assumir para você. A melhor coisa que a gente precisa fazer na vida é a gente conhecer bem quem a gente é. Isso é fundamental. Você como mulher, você sabe muito bem quem é você, onde é que estão os seus pontos fracos. E se você começar a explorar demais os seus pontos fracos, você corre o risco de perder o prumo da existência. Se aquela pessoa que lhe desperta um sentimento diferente, uma sensação, aquele frio na espinha, uma coisa assim, não tem? Se você continua se aproximando e querendo aquela convivência, você começa a minar a sua defesa. É como se você estivesse julgando contra você mesmo. Se eu tenho o desejo de ser fiel àquilo que eu assumi, eu preciso ter uma conduta que me favoreça isso. Então, de vez em quando, a gente se perde nesses desequilíbrios pequenos, nas possibilidades, quando você começa a olhar para uma coisa de um jeito que você não deveria, quando você começa a minar o seu campo. Mas aí não. Quando você se apercebe disso, é hora de você tomar a sua decisão. Se a gente abre porteiras que a gente não pode fechar depois, a boiada passa. Estou errado? Então é uma questão de honestidade. Se você percebe que aquilo que você está nutrindo por esse amigo seu já é diferente daquilo que deveria ser, e se o seu casamento é um valor, e eu espero que seja, olhe para os seus filhos, olhe para o seu marido e reconstrua esse sentimento dentro de você. Reorganize isso dentro de você. É possível. Cada vez que nós vivemos um sentimento desorganizado, se a gente quiser, a gente coloca em ordem. Agora, se a gente não quiser, a bagunça vira generalizada. E daquele outro vai virando, o outro vai virando. E aí a gente perde o equilíbrio. Padre, sempre fui muito pobre e de uns tempos para cá consegui vencer na vida. Estamos muito bem financeiramente. Consegui retirar a minha família do lodo, todo mundo no lodo. E hoje finalmente estamos vivendo um momento muito feliz na nossa vida. O único problema é que nós moramos numa cidade pequena e desde então estou sendo caluniado de que para chegar aonde cheguei, eu roubei e fiz coisas desonestas. Tenho sofrido muito, padre. Tem que ser assim mesmo a vida? Não, tem que ser assim não. Calúnia é uma das piores coisas que pode haver na vida. Eu já estou até meio acostumado. Tem coisas que me abalam muito, sabe? Às vezes eu escuto falar algumas coisas de mim assim que, meu Deus do céu. E você também deve escutar falar de mim, falar dos outros. Então a gente escuta muita coisa. Muita coisa pode ser verdadeira do que a gente falou, do que fez, mas muita coisa é uma invenção que a gente não sabe de onde, né? Agora, meu filho, coloque uma coisa no seu coração. Ninguém chuta cachorro morto. A inveja é uma das piores coisas que pode haver numa pessoa.
Porque a pessoa invejosa é aquilo que fica querendo o que é do outro. E quando ela fica querendo o que é do outro, ela não faz o que ela tem que fazer. Ninguém está pagando as suas contas, ninguém, não é verdade? Às vezes você está lá, dá um duro danado na vida, você trabalha com honestidade, você faz de tudo para levar as coisas na justiça, do jeito certo. O outro que chegou agora te viu uma única vez, nem sabe quem você é. Tá certo, uma história que de fato pode ter acontecido. Mas e aquelas que inventam? Quando você não sabe nem de onde começou aquela conversa. Isso é coisa de gente mesquinha mesmo. E infelizmente, nas cidades do interior, às vezes é uma mesquinharia tão grande, porque parece que não tem o que fazer, né? A gente que mora no interior sabe disso. O povo fica cuidando tudo da vida um do outro. Vá trabalhar você. Outro dia eu vi lá em Taubaté um fusquinha, gente, mas velho, que se desse uma freada desmontava. Uma freada brusca ele desmontava. E atrás tinha escrito uma plaquinha assim: não me inveje, trabalhe. Eu achei corajoso aquilo, né? E ao mesmo tempo achei bonitinho, porque quem vai ter inveja de um diabo de um Fusca velho daquele? Mas ele achou que alguém pode ter, então ele já se preveniu. Já se preveniu. Não tenha inveja do meu Fusca velho. E é verdade, gente. Às vezes até do nosso Fusca velho vai ter gente que vai ter inveja. Às vezes você não está nem aguentando o seu marido de tão aborrecido e enjoado que ele é, e a outra está lá com inveja dele. Não é assim? Padre, meu marido é uma Ferrari, então deve ter muita mulher com inveja de você. Agora se você fala, padre, meu marido é um Passat 67, tem gente com inveja também. O que a gente não pode é prestar atenção, colocar a nossa atenção naquilo que as pessoas estão inventando. A gente tem que estar preocupado com a verdade da nossa vida. Isso sim, eu costumo dizer, já disse e repito, o que nos salva, minha gente, não é o que as outras pessoas estão falando sobre nós. É o que Deus sabe sobre nós. É o que Deus sabe sobre mim, sobre você, que verdadeiramente vai valer no final da vida. Porque nós já erramos muito, todos nós. Eu já errei, você já errou, e pode ser que se hoje começasse a desenterrar os erros do nosso passado, ninguém sobraria de pé. Ninguém teria direito de falar uma palavra nessa vida, se nós formos considerados pelo nosso passado. Só que a boa notícia é essa. Deus não está nem um pouquinho preocupado com o que você fez da sua vida até o dia de hoje. Sabe por quê? Ele sobrevive de presente e de futuro. Porque Ele nos ama assim, com olhos de futuro. Então não fique prendendo ao que os outros estão falando de você. Pode ser que você até tenha errado na vida, não tem problema. Começa a mudar a partir de agora. Não dê mais razão para que aquilo continue sendo verdade. Digamos que você foi acusado de alguma coisa que dói dentro do seu coração. Tudo bem. Pare de fazer aquilo que verdadeiramente é razão de acusação para que o seu coração já volte a ficar feliz. Pronto. Eles tinham razão de me acusar até o dia de hoje. A partir de agora não tem mais, porque eu mudei a minha conduta. Quando a gente recebe alguma palavra assim, ofensiva, a gente tem que peneirar. O que dessa palavra aqui é verdadeiro? O que dessa palavra aqui pode me indicar um caminho de melhora? Então tudo bem, eu pego isso. E a partir disso, eu mudo a minha conduta, a minha atitude. O resto é lixo. E você não é lixo. Você não é um lugar para ser depositado lixo e realidades indesejadas. Tá bom? É assim que a gente vai vivendo, com qualidade, fazendo aquilo que Deus quer de nós e colocando qualidade nas mais pequenas coisas da nossa história, da nossa vida. Padre Fábio, eu tenho pensado muito ultimamente sobre como devemos analisar o que as pessoas pensam sobre nós. Será que nós devemos mesmo nos preocupar com o que dizem sobre a nossa pessoa? Às vezes eles nem nos conhecem, não sabem quem somos e nos julgam de maneira errada. Tenho na minha cabeça uma ideia de caráter em que penso ser, seguir, porém muitas vezes, talvez por minha aparência, pelo meu jeito de vestir e até mesmo de andar, criam juízo sobre mim. Devemos realmente tentar mostrar para as pessoas quem somos ou elas devem enxergar a nossa essência? Eu acho que as duas coisas. A gente precisa qualificar o nosso jeito de ser. Isso é importante.
Mas quando eu preciso qualificar o meu jeito de ser, isso é, preciso aprimorar o meu jeito de ser, eu tenho que criar mais transparência. As pessoas precisam me perceber com mais facilidade. Eu acho que esse é um esforço humano. Tem gente que não faz esforço para isso, né? Tranca aquela cara, né? Eu até brinco, né? No show Piano e Voz a gente falava muito isso. Tem gente que parece um bulldog. Você já viu um bulldog feliz? É a mesma cara quando está bravo, não tem diferença. Tem gente que não tem facilidade de ser transparente. Então a gente não sabe o que está sentindo, se está gostando, se não está. Você fica até meio inseguro, né? Tem gente que só sente para dentro e às vezes não sabe trazer para fora. Eu acredito que fazer o esforço para a gente vir para fora, para o outro ter mais acesso a nós, é um esforço que a gente precisa fazer. Agora, o meu esforço de me trazer para fora não é para o outro saber, não. O meu primeiro objetivo é para eu dar qualidade àquilo que eu sou. Eu preciso ser com qualidade. O que o outro consegue saber sobre mim, o que o outro consegue intuir sobre mim, eu não tenho controle sobre isso. Agora, o que eu não posso permitir é que isso crie uma ansiedade. De repente eu começo a viver pensando no que os outros estão pensando. E geralmente as pessoas mais imaturas e inseguras são aquelas que vivem querendo saber o que os outros acham dela. Diferente daquela que está mais centrada e mais preocupada em fazer valer o que ela é. Porque, minha gente, se nós formos parar no que os outros acham de nós, é difícil. Não se preocupe tanto com o que acham de você, porque geralmente quem acha não achou nem sabe ver a beleza dos avessos que nem sempre você mostra. Não é assim? Tem gente que acha tanta coisa, mas ela não achou nada. Ela só acha, vive achando, mas ela não sabe absolutamente nada sobre a gente. Porque não teve o trabalho de vir conhecer o que eu sou. Porque dá trabalho conhecer quem a gente é. Muitas vezes nem passou perto de mim, nem passou perto de você, já criou uma opinião a seu respeito e ficou por isso mesmo. E o problema é quando ela sai falando, né? Quando acha que você é isso e começa a falar aquilo de você, e de repente tem um monte de gente achando que você era aquilo, quando na verdade você não é nada daquilo. Eu sempre tenho um cuidado muito grande ao dizer que uma pessoa é antipática. Porque geralmente tem gente antipática mesmo, tem gente aborrecida, enjoada, entojo, chá de poejo, tem gente de todo tipo. Mas tem gente que você precisa identificar bem, que às vezes aquilo que você acha que é antipatia é timidez. Quantas vezes você já experimentou isso? Uma pessoa achou que você era antipática. Você não era antipática, você só era tímida. Você não tinha facilidade de cair, só dentro, estabelecendo muito vínculo. Aí, nossa, é enjoado demais, antipático. Não. E às vezes cria uma situação, né? Outro dia, gente, eu passei uma situação. Cheguei em Salvador para fazer um show. E eu vi que o organizador estava todo tenso, assim, preocupado, e muito nananã. Ele falou, padre, o senhor precisa jantar, onde é que o senhor... Eu falei, não, gente, come aqui mesmo no aeroporto, daqui eu vou comer um grelhadinho, uma coisa mais leve, e a gente já vai direto para o show. E eu vi que aquela tensão toda dele foi passando. Foi passando, ele foi ficando mais à vontade comigo, aí ele começou a rir. Ele falou, padre, eu estava com tanto medo de receber o senhor. Por quê, meu filho? Porque falaram para nós que o senhor é tão enjoado, tão enjoado, tão enjoado, que o senhor não senta nem em sofá de pobre, ele falou. Aí quando ele falou isso, eu fiquei assustado. Eu falei, nós tivemos que arrumar um sofá todo chique, padre, para colocar no camarim, porque falava que o senhor não sentava em qualquer sofá. Aí eu lembrei do nosso sofá do Nanza, lembra? Eu tinha um sofá lá em casa, gente, que ele era mais velho do que a minha avó. Tinha um rombo, assim, onde a gente sentava, que entrava para dentro assim, que a gente ficava encaixado, que se a gente precisasse sair com pressa, se acontecesse alguma coisa muito urgente, uma pessoa tinha que desentalar a gente. E imediatamente o que eu recordei foi aquilo. Falei, meu Pai de misericórdia. Onde criar uma história dessa? É um infeliz, um espírito de porco, que um dia comenta um negócio de você que ele nem sabe, e começa a falar mal das pessoas e começa a criar histórias, né, a respeito. E de repente, meu Deus, não tinha enjoamento nenhum, não. Agora, quando cria, de repente cria sobre você algumas coisas, algumas lendas, né? Tal pessoa é assim, certo, mas pode ser que ela tenha sido naquele momento, pode ser que ela estava enjoada naquele dia,
Pode ser que ela estava aborrecida naquele dia. Há dias em que você está cansado, que não é o seu melhor momento. É igual tirar foto, gente. Não tem nada pior nesse mundo que tirar foto. Então pode dizer que o diabo é que inventou esse trem de fotografia. Porque é muito cansativo, porque você parece meio objeto, né? Igual monumento. Que você chega lá, só que o monumento não precisa rir. Você tem que ser simpático. E às vezes você não está com aquela disposição toda. Às vezes está 7 horas da manhã, você está tomando café, a pessoa está fotografando. Você está imaginando. Imagina a qualidade que fica essas fotos. Você com a boca cheia, você com a boca torta. Então tem fotos as mais feias da gente esparramada pelo mundo. Às vezes eu tenho assim, eu não tenho, por exemplo, se é num ambiente onde está tranquilo, não é nenhum problema, gente. Agora no meio da multidão, quantas vezes eu falo, gente, não gosto mesmo não. Eu tenho que ser sincero. Eu tenho que ter o direito de dizer, eu não gosto porque isso é cansativo. E eu acho que os índios têm razão, a foto rouba a alma da gente. Vai tirando 30 de uma vez para você ver como é que você vai ficando no final. Tira 40 de uma vez, quero ver como é que você vai ficando. Sem contar que a gente deve ter um problema sério de vista, por causa daqueles flashes disparando no olho da gente. Então, há momentos em que a gente tem a coragem de desabafar, de você contar, de você falar. E aí a pessoa escuta, nossa, mas ele é muito antipático. E às vezes as pessoas, porque não são capazes de respeitar a sua vida, o seu cansaço, elas acabam criando uma história a seu respeito. Eu tenho, por exemplo, um amigo padre, que ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o cansaço dele. Ele é uma pessoa absolutamente simpática, acolhedora, mas se ele está cansado, gente, ele fica um mau humor encarnado. É um mau humor encarnado. Agora, o problema dele é que ele não tem como sumir na hora que ele está cansado. Tem? Não tem. Agora, quantas pessoas que olham para ele mal-humorado, pensam que ele é assim o tempo todo. E às vezes as pessoas não nos dão o direito do momento. Já observou isso? Quantas vezes você foi julgado mal porque as pessoas não lhe deram a oportunidade de ter o seu momento? De você não estar bem, de você estar chateado. Até no velório, gente, uma pessoa tirou uma foto do meu lado no velório. Ela foi chegando, eu estava lá do lado do defunto. Estou lá, eu assim, o defunto está aqui, já. Aí de repente eu vi que ela foi chegando, parou assim. Sabe? Quando faz o sinalzinho para a amiga, né? Aí ela fingiu que estava olhando para o defunto também. E eu percebi a situação. Aí eu pensei, eu não vou deixar ela tirar essa foto, eu vou atrapalhar essa foto agora. Aí eu segurei assim bem perto do caixão e eu vi que ela baixava também. Eu falei, eu vou prejudicar essa foto, porque isso não é justo, né? E pior que me deu vontade de rir, quando eu percebi que eu estava fazendo aquilo, né? Agora eu te pergunto, você está do lado do defunto amigo, querido seu, mesmo que não seja um familiar, né? Você está ali naquele... Não é momento disso, não é verdade? Você não acha que a sensibilidade tem que ser do outro? Às vezes, gente, o pior dessa vida é quando você precisa pedir aquilo que o outro deveria perceber. Dá um trabalho você lidar com insensibilidade alheia por causa disso. Não sou eu que tenho que dizer não, é você que não tem que pedir. Padre, eu sei que você não gosta, mas... Aí já vem. Bem, você sabe que eu não gosto. Outro dia eu estava na casa de uma pessoa muito, muito direta, né? E eu achei muito assim, achei que foi grosseiro da parte dele, né? Estava eu conversando com ele, aí de repente chegou um cara e virou assim, eu não gosto de interromper, mas... Aí ele virou assim, pois é, não gosto de interromper, mas interrompeu, que coisa chata, não é? Aí eu fiquei assustado com aquela sinceridade dele. Mas ele não é assim, mas naquela hora ele se irritou de um jeito, pronto, aquela pessoa nunca mais vai gostar dele, vai sair falando mal. E às vezes é assim, porque a vida é ingrata às vezes você não tem condição de ser o melhor. Às vezes eu quero ser um ser humano melhor, mas às vezes a situação não me permite. Às vezes você está apressado, às vezes você está correndo. Então, essa coisa da gente ser vítima do pouquinho que o outro enxergou da gente, é um desafio de toda hora. Agora eu fico pensando, gente, que a nossa vida, a gente precisa ter mais maturidade para a gente estabelecer relações. O outro não tem que ser o que eu quero que ele seja. Primeiro ponto. Você não tem obrigação de ser o que o outro quer que você seja.
Isso não é amor, isso não é respeito. Tanto é que uma das coisas mais bonitas que eu acho nos meus amigos são aqueles amigos que sabem respeitar o momento que você é do povo. Eu tenho amigos que às vezes me encontram todo dia e na hora que eu estou no meio da multidão da Canção Nova, ele fica lá. Não é para isso. O amigo de verdade é aquele que sabe identificar que naquele momento você não tem condições de ser para ele. E que você tem todo o tempo do mundo para ser para ele. Às vezes você é assim, não é verdade? Você como família, você de repente tem um compromisso que você precisa se doar inteiro. Os seus, aqueles que estão do seu lado, são os primeiros a respeitarem o seu momento. Então, muitas vezes a gente é analisado por um momento só. E não pode. A gente não tem o direito de analisar o outro só a partir de um momento. Outro dia eu estava falando isso com a minha mãe. Ela falou assim, aquela pessoa que... Eu falei, mãe... Cuidado, a senhora escuta uma coisa que pode não ser verdadeiro e daqui a pouco só está acreditando nisso também. Ela falou, é verdade, porque a minha mãe eu acho bonitinho nela isso, né? Às vezes ela fala no ímpeto e depois se você corrige, ela fala, não é verdade, eu não sei se isso é verdade, eu não sei se essa pessoa é assim. Eu falei, mas a gente não tem o direito de escutar alguma coisa e já sair dizendo, não. Porque pode ser que aquilo que chegou a mim, do outro, foi só o fruto de um momento. Não, ele não é desagradável, ele não é antipático. O que chegou a mim foi um fruto do momento. E eu não tenho o direito de analisar ninguém, mas absolutamente ninguém, a partir de um momento. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. O dom de ser feliz. Ser feliz no contexto de tudo aquilo que é real. Nós não temos o direito de imaginar e de pensar que a felicidade é um estado de letargia, né? Ou de uma forma de entorpecimento, né? Não, ser feliz não é estar entorpecido, esquecido da realidade, distante dos problemas. Muita gente acha que felicidade é isso, que felicidade é um breve momento onde a gente esquece os problemas. Não. Eu acredito que a felicidade é este estado de espírito que contempla dificuldades e possibilidades e a gente se ajeita no meio de tudo isso. Não é assim? Quando você descobre que pode ser feliz mesmo tendo problemas. A dificuldade da vida não pode ser um empecilho para a nossa felicidade. É possível ser feliz mesmo nos momentos da dificuldade. O que vai fazer a diferença é a administração que nós vamos fazer desses problemas, não permitindo que eles venham jogar sombra sobre a nossa felicidade. Eu acredito, minha gente, que até a felicidade é possível quando nós descobrimos que é administrando os problemas que nós vamos enfrentar, que nós vamos encontrar essa felicidade que a gente tanto espera. Felicidade pode ser traduzida também como realização. Eu preciso ser um ser humano realizado. Você precisa ser realizado. E para a gente se realizar, é preciso chuva para florir, é preciso paz, não é? A música coloca algumas necessidades essenciais para que as coisas aconteçam. Muita coisa na nossa vida deixa de acontecer porque a gente não conseguiu descobrir o que a gente precisava. E aí não tem o empenho, não tem a atitude certa, não tem o gesto que verdadeiramente pode desencadear essa realização. Hoje mesmo, você teve a oportunidade de ser um ser humano realizado. E você teve situações diante de você em que você precisou agir. A felicidade depende da maneira como nós agimos. Aquilo que a gente escolhe que precisa, né? Que nem sempre nós escolhemos aquilo que a gente verdadeiramente precisa. A gente chega hoje, amanhã a gente vai embora. A música fala de maneira bonita deste tempo, deste intervalo em que nós chegamos e que nós saímos. Sair de cena é tão importante quanto chegar, né? Saber o tempo certo de sair,
saber o tempo certo de chegar. Esse intervalo de tempo que é a vida de todos nós. Nós acreditamos na vida eterna, mas a vida eterna é um segundo momento. Nós passamos por esse intervalo de tempo onde tudo é muito frágil, temporário. E a vida eterna depende do que nós fazemos neste tempo. A vida eterna que nós construímos aqui, né? Nós começamos a construir essa vida que será eterna. E hoje nós somos convidados a pensar em tudo isso. Cada dia da nossa vida é preciso ser um dia em que a gente pense sobre tudo isso. No temporário, no eterno, como é que nós conjugamos essas duas possibilidades? Como é que a gente vai ficando eterno nesse tempo que nos resta? Ser feliz é um convite que Deus nos faz todos os dias. Cuidado para você não perder a sua vida, cuidado para você não desperdiçar esse tempo aqui, sem a oportunidade de se realizar como pessoa. Por isso que a gente precisa se empenhar muito naquilo que nos realiza. Ser feliz dá trabalho. A felicidade não cai do céu. A felicidade é construída, é um dom que vem de Deus, mas é construída aqui com o nosso esforço, com o nosso empenho. É preciso a gente se dedicar à nossa vida. É preciso a gente se dedicar à nossa... Se a gente quer ter uma família bonita, se a gente quer ter uma família feliz, a gente precisa se empenhar para que essa família seja feliz. Se a gente quer ter relacionamentos felizes, nós precisamos nos dedicar a esses relacionamentos. Nós precisamos nos empenhar nesses relacionamentos. É a regra da vida. E quem desconsidera estas regras, corre o risco de se transformar numa pessoa infeliz. Eu não acredito que você queira ser infeliz. Não acredito que você tenha a infelicidade como meta. Às vezes ela acontece. Felicidade, a infelicidade ela vai se acumulando dentro de nós da mesma maneira como nós podemos nos acumular de felicidade. Com escolhas pequenas, com atitudes, com gestos. Nós vamos ficando infelizes à medida em que a gente vai vivendo errado. E de repente aquilo explode dentro de nós, aí tem outros nomes. Depressão, angústia, ansiedade. Nós damos uma série de nomes àquilo que antes a gente só chamava de infelicidade. São muitos os motivos que entristecem as pessoas hoje. Nós sabemos, o mundo mudou, a realidade mudou, as exigências são maiores. Mas veja bem, se as exigências são maiores, maior também tem que ser o nosso empenho. E é interessante isso, para cada tempo da nossa vida, há um tipo de exigência. Pode ser que hoje você tenha vivido um momento de mais tranquilidade, pode ser que hoje não. Pode ser que hoje esteja sendo mais exigente do que foi ontem. A sabedoria é a gente ter os olhos abertos para a gente perceber quais são as exigências do dia de hoje. É igual criar filhos, né? Quando uma criança nasce, você tem um tipo de exigência. Ela é muito mais física. Tem um tipo de exigência. Ela é muito mais física. Você precisa estar atento se a criança está com fome, se a criança fez cocô, você precisa trocar a fralda. Por que ela está chorando, se está com cólica. São exigências que você precisa, são vitais, né? São diretamente ligadas à vida física, eu estou dizendo. Claro que tudo isso repercute no afetivo da criança. Mas à medida em que essa criança vai ganhando mais autonomia, né, que ela vai tendo o controle dos esfíncteres, ela vai sabendo ir ao banheiro sozinha, ela sabe reclamar que ela tem fome, ela sabe reclamar que está com frio, ela sabe pedir, ela solicita, você começa a ter uma outra forma de cuidado com aquela criança. Você vai começar a prestar atenção em outras coisas que ela não sabe pedir, que ela não sabe solicitar, mas que é de extrema importância que você seja presente naquele momento, porque criança precisa ser auxiliada. Não é um ser humano que está pronto. Aliás, ninguém está pronto, né? Mas vai mudando esse nível de exigências. A criança tem necessidades, dispensa cuidados que geralmente um adulto não dispensa. Se está dispensando, tem alguma coisa errada, né? Mas é na observância desta necessidade nossa de cada dia. Quais são as demandas do dia? Assim como um empresário precisa colocar na mesa quais são as questões mais urgentes da sua empresa, porque se ele descuidar, ele vai pagar caro por isso.
na nossa vida é a mesma coisa, minha gente. O Eto escreveu um livro sobre isso. Administrar a vida é o negócio mais urgente. E é verdade. Não descuide da administração da sua vida. Aí você sabe tudo que precisa ser administrado. Seu trabalho, sua vida afetiva, seus relacionamentos, sua família, seus sonhos. Administrar sonhos é importantíssimo para que a gente se realize. Não é a concretização do sonho que nos realiza. Às vezes é o processo de feitura, a genética do sonho, né? Quando você começa a produzir dentro de você sonhos para que 10 anos. Então você começa a estabelecer metas. Isso faz o ser humano ficar vivo. Muitas pessoas estão deprimidas porque elas deixaram de sonhar. Muitas pessoas estão angustiadas, sem vontade de levantar da cama, sem vontade de abrir a porta do quarto, porque deixaram de nutrir sonhos. Deixaram de ter projetos. Um ser humano não pode ser feliz sem ter um projeto. Pode ser um projeto pequeno, mas tem que ter. Eu já contei aqui, mas vou relembrar. Viktor Frankl, pai de uma linha da psicologia, que nós chamamos de psicologia do sentido da vida, a logoterapia. Viktor Frankl viveu a tristeza dos campos de concentração. Então ele vivendo ali, ele percebia que as pessoas que perdiam o sentido da vida eram aquelas que já não tinham mais esperanças de que fossem sair dali, encontrar um familiar, encontrar pessoas que amavam. Elas estavam entregues ao processo da morte. Elas deixavam de alimentar sonhos. Viktor Frankl, medroso de que isso acontecesse com ele também, começou a cuidar de uma flor na janela. Então estabeleceu com aquela flor um vínculo. Se eu morrer, essa flor morre. Veja bem, um homem grande como foi Viktor Frankl, num determinado momento da vida, faz como projeto de vida cuidar de uma flor. Mas foi justamente aquela flor que fez com que ele não perdesse o sentido da vida. Ele sabia que a vida da flor estava diretamente ligada à sua experiência de sentido. Eu vi uma dessas páginas de internet de notícia, que também não sei qual o país, que um jogador ele fez um gol contra e logo depois ele teve um infarto e morreu. Esse rapaz morreu na hora. Ele ficou tão... É aquela velha história. O momento presente foi tão difícil para ele administrar que o coração não deu conta. A emoção, né? A sensação de fracasso deve ter sido tão terrível dentro dele, coitado, que ele teve um ataque fulminante do coração. Minha gente, a mesma coisa acontece conosco. É impressionante o quanto que um acontecimento desse, às vezes um fracasso que você vive na vida, um gol contra que você faz, às vezes a pessoa tem tanta dificuldade de administrar aquele gol contra, aquele momento de fracasso, que ela decide naquela hora, com um processo inconsciente, que, olha, eu vou morrer a partir disso. Eu vou morrer a partir de hoje. Eu não vou me permitir mais ser feliz, eu não vou me permitir mais ser alegre. É muito estranho isso. A psicologia nos ensina que todo processo de culpa na vida de uma pessoa é assim. É um processo inconsciente de condenação que ela faz, que ela vive. Então, porque um dia ela teve uma experiência traumática, uma experiência desastrosa, magoou profundamente alguém, ou ela errou profundamente, né? Ela machucou-se naquele momento em que machucava o outro, em que estragava a vida de alguém, ela internaliza aquela culpa dentro dela. Às vezes ela não está nem lembrando mais daquilo, mas a culpa está atuante dentro dela. Porque nos nossos processos inconscientes, nós continuamos pressionando o nosso cérebro com os nossos motivos, né? E às vezes a ação é consciente. Ela está agindo ali, ela está agredindo, ela está gritando. Mas o motivo que a faz gritar não é consciente. É um processo de culpa muitas vezes. Quantas vezes você encontra pessoas amargas
que elas fazem questão de demonstrarem que são amargas, que elas não gostam dos outros, que ninguém precisa gostar delas, elas não fazem esforço para darem certo nos relacionamentos, para estabelecerem vínculos profundos, bonitos. Por quê? Porque elas estão se punindo. Elas estão vivendo um processo de autopunição. Eu não mereço ser feliz. É o inconsciente dela que está dizendo para ela, você não merece ser feliz. Então ela começa a julgar contra ela mesma, justamente para viver o contexto, para dar uma resposta ao domínio da culpa. E volto a dizer, muitas vezes nós precisamos de um processo terapêutico para clarear o motivo da culpa, para a gente poder julgar fora. Você não vai julgar um lixo sem saber onde ele está. Muitas vezes o bom psicólogo, o bom terapeuta, e graças a Deus nós temos muitos, né, por esse Brasil afora, homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, que fazem do seu instrumental científico, né, também um instrumental de mística, de ajuda espiritual, porque psicologia e mística andam de braços dados. Um psicólogo, quando ele tem acesso, né, ao processo de inconsciente de uma pessoa, quando ele começa a trabalhar com a matéria-prima daquela pessoa, ele está lidando com realidades muito sagradas, muito religiosas. Então, quando nós temos um bom terapeuta para nos ajudar a vasculhar o lixo da nossa vida, né? É como você ter num lixão, você saber que ali naquele lixão tem uma pedra de ouro. Muitas vezes o que a gente precisa fazer é isso. A psicologia nos ajuda a encontrar a pedra de ouro, porque a gente precisa tirar dali, olhá-la, retirar todos aqueles excrementos e sujeiras que estavam grudados nela, para que você possa ter condições de jogar o lixo fora, sem jogar fora também o valor. Tem aquela velha história, né? Joga a água fora, mas joga a criança junto na bacia, né? Então, o que nós muitas vezes precisamos fazer? Não permitir que a morte seja uma decisão. Às vezes a gente decide morrer. Como? Quando eu trago o vício para a minha vida. Quantas vezes eu encontro pessoas, o cigarro muitas vezes é uma fixação numa determinada realidade, né? Um processo de autopunição. Porque, gente, se você pega lá todas as substâncias cancerígenas e tóxicas que existem no cigarro, você livremente acender aquilo e jogar para dentro do seu organismo, algum motivo estragado tem que ter para você fazer isso. Quando a gente começa a trazer essas coisas estragadas para a nossa vida, isso tem que ser um sinal de que alguma coisa está errada na nossa autoestima, de que alguma coisa está errada dentro do nosso inconsciente, que muitas vezes nós estamos agindo através de motivos de autodestruição. Isso é muito estranho. Quando você percebe que um ser humano decide morrer de maneira socializada. Será que não existe uma autopunição ali? Então, às vezes, ali naquele caso que o Christian contou, o jogador infartou na hora. Mas nós nem sempre infartamos na hora. Nós vamos, porque não somos capazes de articular o que é ruim dentro de nós, a gente vai lá e começa a trazer coisas desagradáveis para a nossa vida, quase que como dizendo, olha, eu decidi que a partir de hoje eu vou morrer. Eu me lembro de uma história que eu vivi lá na minha cidade, em Formiga. Um casal que era muito unido. Era bonito de ver aquele casal. Eles não tinham filhos. E lá, pelas tantas, descobriram uma doença nele. Um câncer altamente agressivo que o matou num espaço de 20, 30 dias, gente. A mulher que até então era extremamente saudável, que acompanhou todo aquele processo de morte do marido com extremo sofrimento por causa da ligação que os dois tinham. Eu me recordo direitinho no dia do velório dele. Ela só dizia a mesma coisa o tempo todo: eu não quero mais viver, eu não quero mais viver. E veja bem que ela estava gozando de excelente saúde. E todo mundo ficou muito intrigado com aquela frase dela: eu não quero mais viver, eu não consigo mais encarar o mundo sem ele. E ela dizia isso o tempo todo. E aí, minha gente, 20 dias depois, aquela mulher estava morta também. Sabe por quê? Desenvolveu o mesmo câncer que ele. Não é estranho?
Para mim, aquele caso, aquela história, que aconteceu lá no interior de Minas Gerais, foi, para mim, uma prova concreta de que a vida passa o tempo todo pelas nossas decisões. Isso não estou falando de programação neurolinguística, eu não estou falando disso não. Estou falando que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente deseja para nós, que pode acontecer. Veja bem, não soube trabalhar aquele momento difícil, perdeu alguém que era precioso para ela, tá certo? É difícil mesmo, mas porque não soube conviver com aquela situação, ela aceitou um processo de autodestruição e acelerou aquele processo. Gente, o câncer veio nela do mesmo jeito que tinha acontecido nele. Isso é muito estranho. O mesmo câncer que matou o homem mata a mulher 20 dias depois, justamente porque parece ter decidido, não quero mais viver. Quantas vezes nós percebemos isso acontecer dentro da gente, e aí é a hora de acordar. Acorda, pelo amor de Deus, não permita que esse processo de depressão, de angústia, de ansiedade continue dentro de você. Ao menor sinal de depressão, de angústia, de coisa ruim, faça alguma coisa por você, acorde, tome uma decisão, mude de hábitos, mude a sua vida. Porque senão, você corre o risco de começar a optar pela morte nas pequenas doses. É igual sorver, minha gente, pequenas doses de veneno. Ninguém tomaria, claro, se eu estou feliz, se eu estou realizado, para que eu vou tomar uma dose de veneno? A mesma coisa é o cigarro, a mesma coisa é a bebida, a mesma coisa é a cocaína. Se você está feliz, por que você não é capaz de fazer um esforço por deixar de ingerir essa pequena dose de destruição diária? Ah, eu estou viciado nisso. Então, mas cuidado, o seu vício tem motivos inconscientes. Comece a ter coragem de adentrar o território do seu inconsciente, da sua vida, das suas escolhas, dos seus afetos, do seu passado. Tenha coragem de investigar essa vida, porque se você não tiver coragem, você vai perder essa bonita experiência de viver. Nós não acreditamos numa segunda oportunidade, nós acreditamos na vida eterna. Então, cuidar bem do momento presente é de extrema importância para nós que acreditamos no valor da vida. E é o testemunho mais eficaz que nós podemos dar, viu? Cada vez mais eu me convenço disso. Não adianta fazer discurso bonito, não adianta ter uma história bonita para contar todos os dias. O interessante é viver bonito. Gostaria muito de entender, padre, o significado da morte, pois perdi um primo muito próximo, ele tinha apenas 15 anos, estava cheio de planos para o futuro, com uma saúde excelente, mas um ônibus o atropelou. Agora muitas pessoas falam que a morte é a hora da pessoa. Como posso acreditar que chegou a hora desse jovem que tinha muitos planos para viver? Me dê uma resposta para que eu possa entender melhor tudo isso. Eu vou aproveitar e ler outros e-mails que vão na mesma direção. Padre Fábio, por que existem pessoas que morrem de maneira tão trágica? É falta de Deus? Padre, se não devemos acreditar em destino, como podemos compreender o que aconteceu com os passageiros do voo 447 da Air France? Mas essas três pessoas falando a respeito do significado de morrer, né? É interessante, gente, que todas as vezes que nós temos um acidente trágico ou uma morte prematura, a primeira coisa que nos ocorre, né? A primeira coisa que a gente pensa é, será que chegou a hora de morrer dessa pessoa, né? Porque aí muita gente se justifica, porque existe aquela passagem que diz que nem um fio de cabelo da nossa cabeça vai cair sem que haja a permissão dos céus, né? Então a gente acaba compreendendo que o processo da vida e da morte está diretamente ligado a um comando superior, né? Como se Deus estivesse lá arquitetando a vida de todos nós e dizendo, você morre hoje, você morre amanhã. E o Dorani dizia assim, nós não podemos compreender que Deus nos coloca dentro de um destino, porque a ideia de destino, ela nos aprisiona. Deus não inventou o avião. O avião que caiu não foi inventado por Deus.
Tudo isso para dizer, de maneira muito simples, muito direta, que se nós nos prendemos a essa ideia de que Deus está comandando todas as coisas e que há uma data para começar e uma data para terminar, nós estamos caindo justamente na ideia de destino. O que eu acho mais trágico no conceito de destino, gente? Quando uma pessoa acredita no destino, ela acaba sendo condicionada e ela perde muito a liberdade de mudar esse destino. Se eu já estou destinado a morrer de maneira trágica, então como é que fica a minha responsabilidade diante da minha própria vida? Não é verdade? Quiruga faz uma leitura muito interessante de como o sagrado foi construído ao longo da história. E muitas vezes, nós, quando queremos dar explicações para as realidades trágicas, quando queremos explicá-las a partir desse conceito de vontade de Deus, nós acabamos construindo uma imagem de um Deus que é terrível. E que é até contraditório àquilo que Jesus nos revela sobre ele. Como é que eu posso compreender que Deus é amor e que um Deus amoroso seja capaz de derrubar um avião com 228 pessoas? E Quiruga faz uma interpretação bonita, ele diz assim: se eu que sou um homem, marcado pelo limite do pecado, não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de querer a queda de um avião para matar as pessoas, imagine Deus, que é a fonte de todo amor. Então ele dizia, de maneira muito lúcida, muito pertinente, que muitas vezes, na tentativa de explicar as tragédias do mundo, a gente acaba colocando Deus como vilão. E é verdade. Onde é que está a participação humana, a responsabilidade humana em tudo o que acontece? Então é muito mais interessante a gente compreender que a vida é um dom que nos foi entregue. Mas esse dom, ele nos foi entregue sem data marcada. Nós vamos morrer por sermos criaturas, é a condição. Toda criatura morre, todo ser vivo um dia morre. Tudo bem, mas nós não precisamos compreender que a morte é um dia determinado. Que Deus não marcou no calendário dele o dia em que nós vamos morrer. Nós vamos morrer de acordo com as escolhas que nós vamos fazer, porque Deus nos dá essa liberdade. Porque senão, se eu acredito que Deus já marcou o dia da minha morte, cadê a minha liberdade de viver bem, de ter mais qualidade de vida? Cadê? Como é que eu posso compreender que Deus determinou o dia que eu vou embora dessa vida? É bonito compreender que Ele me deu o dom e que agora eu administro o dom. Para Ele não importa quando é que eu vou morrer, quando eu vou deixar de morrer, porque para Deus esse tempo não existe, o tempo existe é para mim. Por isso que é tão difícil muitas vezes falar dessas categorias escatológicas, porque falar de escatologia é falar justamente da ausência de tempo e de espaço. Mas eu estou no tempo, eu estou no espaço. Tudo bem, esse menino foi filho durante 15 anos desta mãe. Mas para Deus o que são 15 anos? Então o que a gente pode compreender é que a vida humana, ela é um dom de Deus, mas ela é também administração humana o tempo todo. Eu já falei isso aqui. Eu acredito na providência divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Significa que eu cuido do dom que Deus me deu. Essa tragédia desse avião, é claro que todos nós nos perguntamos, mas definitivamente eu não coloco a visão, a leitura que eu faço desse acontecimento, definitivamente não é como uma vontade de Deus não, minha gente. O Deus que Jesus nos revelou não derruba aviões não. Deus dá a vida o tempo todo. E tem até aquela velha história, mas digamos que então é um castigo para que... Não, pelo amor de Deus, nós já não estamos mais sob a égide do medo, sob a égide do castigo. O Novo Testamento nos liberta de tudo isso. Essa é a grande diferença do Antigo Testamento para o Novo. No Antigo Testamento você tem uma visão de um Deus vingador, de um Deus tribal, de um Deus guerreiro, mas o Novo Testamento reconstrói toda essa imagem. O Novo Testamento é a revelação que Jesus nos faz de quem é Deus, e Jesus é a hermenêutica de Deus, é a interpretação. Jesus é a própria presença de Deus entre nós, nos contando tudo o que a gente gostaria de ter sabido ao longo da história. Isso é muito interessante. Por isso que Jesus é o aperfeiçoamento do Antigo Testamento, porque ele vem nos dizer por ele mesmo quem é Deus.
E ele nos diz então, ele nos ensina através das parábolas, através da sua vida, que Deus é generoso, que Deus é amoroso, que Deus é Pai, que Deus ama. Então eu não posso compreender que uma pessoa que ama seja capaz de derrubar um avião. Ainda que fosse para punir alguém que estivesse ali dentro. Pelo amor de Deus. Nós não podemos ter essa visão mesquinha. Agora, o grande problema é que quando nós olhamos para a morte, nós não obtemos respostas. Tive a oportunidade de conhecer a mãe de um dos rapazes que estava lá dentro. Ela é de Recife. E ela estava me dizendo, né, do quanto foi doloroso aquele processo de perder aquele filho. E eu achei interessante porque, diante de um acontecimento como esse, a pessoa pode reagir de maneira... Eu vou ficar revoltada agora porque meu filho morreu. E eu achei bonito porque ela estava lá no meu show no Crédito Carrol em São Paulo. Mas não foi isso que eu percebi naquela mulher. O que eu percebi nela foi uma tristeza profunda, mas compreendida à luz de um jeito certo. A luz que aquela mulher resolveu acender para ver a morte do filho não é a luz da revolta, não é a luz dessa história de que foi a vontade de Deus. Não, uma compreensão. Foi uma falha humana, uma fatalidade, meu filho estava lá dentro. Mas, aí você poderia me dizer, mas Deus então não poderia ter evitado esse acidente? Poderia, mas Deus evita na intervenção humana. O Padre Léo tinha uma compreensão tão bonita disso, né? Quantas vezes eu escutei o Léo pregar sobre isso? Deus faz à medida em que nós fazemos por Ele. A minha irmã morreu, estava lá dentro de um ônibus, viajando de Belo Horizonte para Recife. Quando estava chegando em Recife, o ônibus tombou. Um objeto pontiagudo, metálico, pesado, que estava sendo transportado no bagageiro ali, de passageiros, dentro do ônibus, caiu em cima dela e perfurou o peito da minha irmã. Morreu na hora. Alguém poderia dizer, sim, mas por que a sua irmã morreu? Foi a hora dela? Não. Foi um motorista que infelizmente negligenciou uma regra que em bagageiros ali de passageiros não se carrega objetos pesados. Essas malas pesadas que a gente vê as pessoas colocando, que é irresponsável. Porque qualquer acidente, qualquer movimento, às vezes você está vendo, um ônibus está em movimento, de repente cai aquele monte de coisa. Certo, isso e aquilo são coisas que podem cortar, machucar as pessoas que estão viajando. Isso é irresponsabilidade. Então Deus age no momento que nós colocamos as coisas certas no lugar certo. Deus vai agir na nossa vida e vai ter a oportunidade de mudar o percurso dos fatos quando a nossa consciência se ilumina para aquilo que é certo. Gente, nós não podemos negligenciar que a ação humana, ela é divina também nesse sentido. Se eu passo e vejo uma pessoa morrendo de fome na rua, e eu só olho e falo, oh meu Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, mas não faço nada por ela, Deus não pode matar a fome dela concretamente como eu posso. E é disso que o Queiruga fala. Ele diz que quando nós não agimos, quando nós não fazemos, quando nós não tomamos a iniciativa, Deus perde a oportunidade de fazer. E ele tem razão. Ele tem toda a razão quando ele nos diz que a salvação do outro passa também pela minha responsabilidade. Eu sou como Deus em pequenas medidas. E eu faço esta ação de Deus acontecer na vida mediante o meu trabalho. A minha ação, ela atualiza a presença de Deus no mundo. Agora, se a gente quiser justificar todas as tragédias humanas como sendo vontade de Deus, chegou a hora, a gente não pode fazer nada, então a gente vai realmente cruzar os braços. Eu particularmente fico muito incomodado, porque geralmente existem algumas pessoas que vivem uma espiritualidade tão desencarnada, que tudo aquilo que elas fazem de bom foi Deus que fez. Tudo aquilo que elas fazem de ruim foi o diabo que fez, então o que ela fez nessa história? Então a gente precisa compreender que o bem que a gente faz tem origem em Deus. Não há absolutamente nada do que eu faça de bom que não tenha sido me entregue por Deus. É a frase de Santo Agostinho. Ele me amou para que depois eu tivesse amor com que amar. Então eu recebo de Deus essa capacidade de amar. É graça de Deus que antecede qualquer ação humana. Mas depois, quando eu estou mobilizado por essa graça, eu ajo. Então eu realizo o bem. Então é Deus realizando através de mim. O mal, a mesma coisa. Eu tomo partido do mal.
No momento em que eu olho a bagagem, falo, não tem problema não, ninguém vai perceber, deixa ali. E eu começo a expor a vida da pessoa que está ali do lado em risco. Ou quando eu começo a conduzir o meu veículo numa velocidade que não é permitida, quando eu não coloco o cinto de segurança, quando eu realizo ações que são muitas vezes irresponsáveis, quando eu não meço as consequências, então eu estou dando oportunidade para que as coisas ruins aconteçam. Como tantas pessoas que você assiste aí na televisão, que estão embriagadas dirigindo seus automóveis, atropelando as pessoas, matando as pessoas. O que eu vou dizer à mãe de um rapaz que foi atropelado por um rapaz alcoolizado? Que Deus quis aquela morte? Não. Não vou dizer isso nunca. Porque para justificar uma tragédia humana, para entender uma tragédia humana e dar resposta a uma tragédia humana, eu faço propaganda negativa contra Deus. Isso aumenta o ateísmo no mundo. Ninguém vai se prostrar de joelhos diante de um Deus que derruba aviões. E os familiares dessas 228 pessoas? Como é que elas ficam diante de Deus se elas tiverem que acreditar que foi Deus que derrubou esse avião? Muito melhor pensar, gente, é muito mais maduro pensar que infelizmente o acidente aconteceu e que agora Deus está do nosso lado para que a gente possa recomeçar a nossa vida, nos dando sustento para isso. O Rubem Alves diz de maneira tão bonita, né? Que um texto dele que outro dia eu vi um trechinho, ele fala assim: o que me fascina em Deus é isso, eu saber que Deus sofre comigo, por isso nós somos apaixonados uns pelos outros. Quando a gente sabe que Deus é capaz de chorar a nossa desgraça com a gente. Assim como um pai gostaria de ter evitado o acidente do filho, mas não pôde por quê? O pai não podia entrar no coração do filho e viver por ele. O pai orienta: meu filho, não corra. Meu filho, não faça. Esse é o papel do pai na vida do filho. Mas ele não tem como tomar o volante e dirigir por ele. A mesma coisa Deus. Ele nos diz a palavra, Ele nos orienta, Ele nos pede. Agora, na hora que a gente vai viver, se a gente faz errado, depois seria muito imaturo a gente colocar a culpa nele. Quando um filho morre no trânsito, a culpa não é do pai. Porque o pai certamente orientou e disse e pediu. Agora, se ele não acatou o que o pai pediu e fez tudo errado, nós já não temos mais como mudar essa história. Então, está vendo que existe um limite para a ação de Deus? O limite da ação de Deus está justamente no momento em que o que é humano se recusa a fazer o que Deus inspirou. E toda vez que nós negligenciamos esta dimensão divina da vida, a nossa vida fica trágica. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.